Fala pessoal que acompanha o nosso Supersônico Podcast. Hoje a gente tem uma figura ilustre aqui que vai contar umas coisas. É um cara meio polêmico também, entendeu? Um cara que eu conheço há muito tempo aí. E antes de qualquer coisa eu quero dar uns recados pra vocês aí. Segue lá o nosso canal de cortes, entendeu? Vai chegar a 100 mil inscritos lá um dia. Segue o nosso TikTok lá, que a gente passou de 110 milhões de visualizações. E segue nosso Instagram também. E é isso, né? Seguir tudo. Hoje eu tô aqui porque o nosso querido Johnny Fox não veio aqui, né? Que hoje é feriado. E deixa eu ver aqui. Hoje estaremos com duas presenças ilustres, né? A Lívia, que já tá aí sempre. Vai lá, Lívia. Salve, tropa, tamo junto. E o nosso querido amigo Maurício DTS. Mesa total, boa tarde a todos, boa tarde Lívia, Wagner e vamos ver o que prepararam pra gente hoje. A Lívia falou que já pegou umas polêmicas ali, né, mano? Vamos começar do começo. Vai lá, Lívia. Eu tô mais de boa agora, ultimamente. Tá mais de boa? Tá tranquilinho. A última vez que você veio aqui, o Flair teve até que tomar umas pancadas aí, mano. Pagar umas prendas aí. Cê é louco, Flair é foda. Forte abraço, Flair. Logo, logo tá aí com nós também de volta. Isso aí, mano. Lívia, se você quiser começar com o Maurício aí. Quero começar do começo, Maurício. Bom, tá no Detentos, já é uma cota, mas antes do Detentos você já era do rap também. Conta um pouco da sua trajetória no comecinho. Na verdade, eu comecei em 92, né, como DJ. Eu não tinha nem pretensão de começar a cantar. E aí eu trabalhava num escritório chamado Tom Gomes Eventos. E nesse escritório que vendia show de artistas, tinha uma revista chamada Show Business. E aí lá nesse escritório que eu trabalhava, vendia show do Ira, do Traje a Rigor, do Camisa de Vênus, do Guilherme Arantes, Pepe e Neném, um monte de gente. E de vez em quando eu ia como hold para algum desses artistas. E aí o que acontece? Em 95, apareceu um argentino chamado Fernando Falcoff, e eles iam dar continuidade num selo chamado Aldisc aqui no Brasil, né? Era um selo mundial. E como o rap estava bem em alta, aí eles estavam procurando um grupo de rap. E eu conheci um grupo de rap chamado Original Black, que era lá da minha quebrada. Aí eu fui, aí eles falaram, pô, você conhece algum grupo de rap? Falou, pô, conheço. Nessa época você era da Zona Sul, né? Eu sempre morei na Zona Sul. Sempre foi da Zona Sul. Tá. Aí, o que eu fiz? Procurei o Alê. Falei, pô, os caras estão procurando uma fita demo de rap, mano. E eles não tinham lugar pra gravar. E quem tinha os equipamentos era eu. Aí eles gravaram o equipamento, gravaram essa fita demo lá na minha casa. Caraca. Isso aí acho que foi numa terça ou quarta-feira, se não estiver enganado. E a gente gravou isso na minha casa, já era tipo 11 e pouco da noite começamos. Do nada, você foi Do gravar? nada. Tipo, Não, você só nem, gravei, não cantava, não fazia nada. nem canetava, nada. Nada, não tinha nem pretensão de cantar, nunca nem passou pela minha cabeça. Mas nesse dia você gravou, você cantou? Eu cedi o espaço para eles gravarem, era como tá. se fosse um estúdio, né? Aham. Aí a gente gravou essa fita demo, aí entreguei pros caras no outro dia, acho que tinham gravado umas 5, 6 músicas mais ou menos. E aí os caras ouviram, gostaram pra caramba, né? O argentino falou, pô, vou gravar os caras. Aí o que eu fiz? Cheguei no Reinaldo e falei, os caras gostou da demo, vai querer gravar você. Aí o Reinaldo começou a chorar pra caramba, feliz, né, emocionado, o Ale também. Aí ele falou, mano, a gente quer você com a gente. Eu falei, mas eu vou fazer o quê, mano? Eu não canto, não faço nada. Não, mano, vem com a gente, você tem que estar, você tem que estar. Eu falei, puta, mas não, mano, nunca tive pretensão de cantar. Não, vem então, vem com a gente. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, vou começar a acompanhar o grupo, quando eu achar que é o momento, né? Que é o momento, aí eu começo. Aí acho que uns 5, 6 meses depois eu já tava, tipo, já ensaiando com os caras, cantando. Aí já comecei ali a arriscar já os primeiros versos. No final acabou não dando certo, né, o lance da gravadora, porque esse argentino ele teve um contratempo aí depois, ele acabou indo embora do Brasil. Aham. Mas a gente continuou firme, a gente chegou a entrar em estúdio umas 2 vezes para poder gravar. Da hora. Com Original Black. E eu lembro que um desses shows com Original Black, que a gente foi fazer em 98 para 99, a gente fez a abertura pro Detentos do Rap. Aí foi lá onde eu conheci o Daniel Sansi, a gente meio que já tinha se falado antes, né, que eu tinha
trombado ele umas 2 saidinhas. Que Aham. ele tinha um filho com uma pessoa que morava lá na rua que eu morava. Ah, tá. Que é a Bárbara. E aí, o que que aconteceu? Aí ele, pô, mano, já tem uns dias que eu tava tentando falar com você e tal, queria que você viesse cantar com a gente no Detentos e tal. Aí, eu lembro que em 99 para 2000, ele foi transferido para uma outra cadeia. E aí, eu só fui reencontrar ele em 2004. Esse show que você abriu pro Detentos foi dentro da cadeia, não? Não, isso foi no Palácio. Não era Palácio, era Pipers. Era lá na Teotônio Vilela. Tá. Senador Teotônio Vilela. Mas ele estava próximo do Grajaú. preso e teve Eles uma estavam saída. presos, teve uma saidinha. O que que acontece? O camburão chegava, né, eram 2 agentes penitenciários que acompanhavam eles. Aham. E aí eles chegavam algemados, de roupa de preso e tudo. E, tipo, eles Nossa. só tiravam as algemas faltando, tipo, 5 minutos para cantar. E era com roupa de preso. Com roupa de preso, não. Aí os caras deixavam de trocar lá na hora. Tá. Aí terminou o show, algema de novo e vai pro camburão. Entendi. Não tinha, tipo, nenhuma espécie de regalia, entendeu? E aí você se aproximou do Detentos nessa época. Nessa época foi onde comecei a cantar mesmo, né? 2004. E aí você entrou no Detentos quando? 2004? Eu já acompanhava desde 98. Aham. Só que eu comecei mesmo a cantar em 2004. Entendi. Mas de todos os Detentos do Rap, eu acompanhei todos os processos de gravação que teve. Desde o Quebrando as Algemas do Preconceito, tudo. Desde a entrada do Reco, tudo. Eu sempre acompanhei. Mas começar cantando mesmo em 2004. E aí, desde então, você tá com o Detentos, né? Como é que aconteceu, tipo, a saída do Mano Reco, que ele foi pro gospel agora, né? Não, na verdade ele não saiu. O Reco, ele teve... Foi assim, quando a gente foi lançar esse disco chamado Deus do Morro, o Reco teve ele se converteu. Aham. Então os temas que a gente estavam cantando para ele, ele falou, bom, eu não me vejo mais nessa realidade. Então ele não participou dessa gravação. Mas 6 meses depois, ele já tinha voltado a cantar no Detentos do Rap. Tanto que a gente fez vários shows de lançamento do Deus do Morro com o Reco cantando junto. Aí depois, em 2010, a gente voltou a gravar um disco de estúdio chamado Juiz Mais Justo é o Tempo, que é aí onde o Reco estava ali na gravação, participou desse disco. Aham. Aí depois, em 2012, que a gente foi fazer o DVD do Eternamente, ele não participou também por causa desse lance da igreja. Tá. Aí agora a gente está preparando um disco de estúdio chamado Liberdade é Muito Mais do que Tá Solto. Aí o Reco tá de volta também com a gente. Ah, o Reco tá de volta agora. Sim, aí no caso quem saiu do grupo foi o Daniel, em 2000, que eu lembro, foi 2015. A gente estava fazendo nosso turnê de 18 anos. Aham. Aí foi onde ele abandonou o grupo, falou, eu não quero mais fazer parte, vou seguir carreira solo e lá pra cá nunca mais tive contato. Por quê? O que rolou? Que ele se afastou? Então a gente teve tipo assim, teve alguns shows que nós fizemos que eu falava pra ele, pô, mano, não bebe, se concentra no show. Então, tipo assim, aí teve show que ele, tipo, foi cantar que já tava louco, já tava bêbado pra caramba. Aí a gente teve uma discussão por causa disso. Entendi. Depois disso aí ele se afastou, só que nisso a gente ainda continuou se vendo algumas vezes. Eu e o Reco foi na casa dele, a gente tentou ainda fazer um disco de estúdio todo mundo junto ali, mas depois ele sumiu, abandonou o grupo. De lá pra cá eu não tenho mais contato com ele, nada, entendeu? Entendi. E o Reco agora ele vai chegar nesse álbum. Esse álbum tá sendo produzido pelo Cia, não é? Não é só pelo Cia, tem Tá. o Blood, produção do Blood, do Sprite, do Jetson, do Kaique. Entendeu? Entendi. Que você tinha comentado comigo que ele tava produzindo. Sim, seu a gente tem gravado um pouco em cada lugar, né? Aham. E aí, o Reco ele vem com essa letra mais gospel dentro do álbum? Não, tipo assim, na verdade, não é que o Detentos ele vai voltar porque ele é um grupo que vai seguir carreira. O que acontece? A minha vida é muito corrida do Reco também, do Colina, do Kaique. O que a gente decidiu? Juntar pra gente fazer um disco especial que era em comemoração aos 25 anos. Era para ter saído no começo, antes da pandemia. Só que a pandemia acabou atrasando um pouco esse processo de gravação. Aham. E aí o Reco também começou a trazer mais algumas músicas, entendeu? O projeto era um projeto, a princípio, com 10, 12 músicas. Eu sei que já até agora tem 15, 16.
entendeu? Então a gente falou, vamos parar por aqui, vamos terminar essas gravações, aí agora a gente está em dúvida se eu lança o álbum todo ou se vai soltando música por música, entendeu? Que é o que o mercado mais pede, né? Um single de cada vez, com Porque tem clipe aquele ali. lance, você pode lançar o disco, só que eu acho que o disco perde a força muito rápido também. Exato. Só que tem o lance do público também que gosta de ouvir, né? Então a gente tá decidindo ainda com calma, se a gente solta mais alguns 3, 4 singles. A gente soltou um single em janeiro de 23. Aham, Chama O Seu Pesadelo Continua, sim. né? O que a gente quis fazer com essa volta de o Reco não perder a essência dele e eu não falar nada que eu possa prejudicar o que ele fala na igreja, porque quem não sabe o Reco é pastor, mas também o Detentos não perder a essência, né? Sim. E aí, eu acho que essa estratégia é boa, de lançar single por single e depois lançar o álbum, porque o público de vocês é antigo e gosta do álbum, né? Mas aí depois Sim. você vem com o álbum cheio. É, o que a gente está pensando, porque música, a ideia em si é o projeto de fazer o álbum. Então, acho que de repente a gente solta mais uns 3, 4 singles e vem com o álbum todo. Boa. E em paralelo a isso, você tem sua carreira solo, né? Tem minha carreira solo, eu lancei agora em dezembro de 23. Eu lancei um disco chamado Arquivo Vivo. Eu tava ouvindo agora. Que algumas músicas... assim, quando a gente começa a fazer as gravações, então você vê aquela primeira versão e algumas outras que você fala, pô, acho que isso aqui merece uma atenção maior. Então o que eu fiz? Eu meio que peguei essas versões que eram mais cruas, lancei, e algumas músicas eu fiz releitura. Sim. Então, tipo, Sem Revanche, o Anti-Heróis, que eu tinha gravado no disco Anti-Heróis, que era a participação com o Xamã, e a mais inicial a ideia era ter gravado com Roma. Então eu acabei lançando a versão com Roma, inclusive lancei um videoclipe também, saiu aí dia 16, se eu não estiver enganado. Agora? De janeiro? De janeiro. Olha só, sim. da hora. E é isso, estou trabalhando. Aí eu tenho o outro Anti-Heróis que eu vou lançar, que é o segundo ato. Só que, tipo assim, tem muita música para lançar, então tô em dúvida ainda o que eu faço. Se eu vou soltando single por single. Todo ou mês se um faço single álbum, novo. entendeu? E aí chega depois com o álbum. Aí eu tenho que pensar também o que eu vou fazer, porque para mim não ficar misturando com o Detentos e também com a situação. Ficou uma confusão na cabeça Esse é o do público. desafio de ter 2 projetos, né? Sim, o Reco também lançou também trabalho solo ultimamente, então... Agora, a sua linha, assim, de escrita e tudo mais, nos 2 projetos é a mesma coisa, Detentos e Maurício? Não. No caso de você trabalhar solo, eu tenho liberdade para fazer coisas que o Detentos não me permite. O que, por exemplo? Por exemplo, uma música igual o Anti-Heróis, que é uma coisa mais acústica. Eu não poderia, por exemplo, pegar aquele projeto e lançar dentro do Detentos. Detentos, ele já tem uma linha, ele tem um clima mais tenso. Sim. Então, não posso pegar uma coisa, de repente, mais alegre ou mais festivo e colocar também dentro do projeto. Não posso fazer isso aí, entendeu? E aí, na Baguá, você tá na Baguá, né? Sim. Você tem essa liberdade de fazer uma coisa mais leve, mais festiva, que é o Eu sempre que vai tive. pro comercial também, Não é né? nem que é uma coisa mais festiva. Porque, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu faço uma linha mais gangsta, gosto de fazer músicas mais falando da minha realidade de coisas que eu vivi. Uhum. E tem, por exemplo, em algum momento eu lancei alguma coisa que era romântica, mas tipo falando de uma situação entre homem e mulher, mas dentro da linha do respeito. Mas isso, por exemplo, eu não poderia fazer dentro do Detentos do Rap, já não cabe, entendeu? Entendi. E como é que tá seu trabalho na Baguá? Tá de boa, como eu falei, tenho muita música para lançar, mas eu também tenho que esperar o momento certo, porque, tipo assim, o mercado, ele tem hora que ele é muito confuso, nem a gente consegue entender direito. Tá avançando muito rápido, mudou muito, né? Dos anos 90 pra cá é outra coisa. Eu tava conversando com o Wagner agora e a gente tava ouvindo alguma coisa desses moleques do funk, né? Tava conversando. Ele falou pra mim que tem música que já tá ficando batido com uma semana. É coisa que eu já nem... Só que não, a vantagem, por exemplo, da gente é que, assim, a gente conseguiu fazer uma linha de escrita que pode passar o tempo que for. Parece que ainda é atual, entendeu? Sim. Qual que é o seu desafio como um cara que veio dos anos 90 se manter atual na cena de hoje em dia, que tá completamente diferente? É uma briga porque, assim, antigamente você tinha que fazer a música tocar no rádio ou tocar no show
para as pessoas aprenderem a cantar. Então, tipo assim, o sucesso da música era quando ela estava tocando no rádio. Hoje, a vantagem da internet por exemplo, o cara que está lá no Japão, o cara que está nos Estados Unidos, o cara que está no interior da Bahia, qualquer outro estado brasileiro, consegue ter acesso à música em tempo real. Isso é uma vantagem. Só que, tipo assim, eu acho que o mercado também ele ficou muito injusto, porque eu sempre falei para todo mundo, o rap, ele nunca foi esse estouro que todo mundo tá mostrando. Não tô falando de rap gringo. Rap gringo é outra foi coisa. estourado, Sempre fez parte do mainstream. Aqui, o rap, quando ele começou, ele tinha uma causa, né? Hoje eu percebo que apareceu pessoas com muito dinheiro, empresas, que estão meio que monopolizando a parada. Então, tipo assim, ele já definiu, ó, aquele cara ali é legal, aquele outro cara aqui é legal. Então, eles meio que começaram a fazer uma panela, montou esses grandes festivais. Então, praticamente, os outros grupos, considerado menor por não estar no mesmo número de visualizações no YouTube ou outra coisa parecida, meio que vai sumindo, então, no mercado. Então, por exemplo, você pega uma música de um cara desse que é estourado, aí os caras, fiquei sabendo que os caras colocam tipo 500 pau numa música, meu. Então como que você vai bater de frente para alcançar? A gente não tinha nem empresário, muitas vezes a gente mesmo que vendia nossos shows. Hoje que a gente tá aprendendo a se organizar, mexer com uma rede social, outra coisa. Então, tipo assim, a gente não tem esse mesmo engajamento que os moleques têm, tá ligado? Então, por exemplo, muitas pessoas que consomem ainda o nosso rap, pô, são pai de família, já são até avô. Então, para você fazer uma festa dessa, tem que ter toda uma preparação, ter muita divulgação e nem sempre também você vai tocar com uma casa lotada igual era antigamente. Sim, entendeu? Mas essas empresas que você está falando, desses empresários que agora pegam esses artistas e tal, são as gravadoras, né? Não, acho que as gravadoras acabou sumindo do mercado. Não. Tipo, o Kai Black acabou de assinar com a Warner, por exemplo. Mas porque assim... Esse trabalho que a gravadora antigamente fazia, tá ligado? Mudou. Diferente. Ó, qual que é a vantagem, por exemplo, da vantagem das redes sociais, do YouTube, todos esses lances das plataformas digitais? Meio que quebrou o monopólio das gravadoras, né? Porque, por exemplo, antigamente você tinha que pegar uma fita cassete, mandar para uma gravadora, ele ouvir e falar, pô, gostei disso aqui, mas você vai ter que mudar isso. A vantagem do artista independente, ele consegue lançar do jeito que ele quer. Sim, mas aí quando o artista independente estoura, a gravadora vai lá e fala, assina aqui comigo. Sim, porque, pô, o cara chega lá com uma proposta de 15 milhões de reais. Aí o cara fala, pô, eu vou. Só que, tipo assim, não é que aqueles 15 milhões também vai pro artista. Ali ele fala, você vai ficar com uma fração desse valor, dele, só que, tipo assim... é uma dívida que ele tem com a gravadora. Sim, mas... E ele tem que dar resultado também. A gravadora sempre existiu. Sim. Não, a gravadora nunca vai deixar de existir. Na sua época existia gravadora. Sim. Mas o rap, ele não assinava com a gravadora por uma questão de política e... Não, tinha gravadoras tinha selos menores, por exemplo, tinha Paradox, eu lembro que tinha a Radar, tinha Sky Blue, tinha várias gravadoras. Não é que você nunca deixou de pegar dinheiro. Às vezes, por exemplo, você chegava lá pra... tô com um projeto novo. Aí o cara fala aqui, eu vou te dar um advance de, sei lá, 50 mil reais, por exemplo. Né? Então, aí, quando você lançava esse CD, esse advance que você pegou era descontado dessa venda de CDs. Sim. Então, você tinha que alcançar. Às vezes, por exemplo, igual o nosso primeiro DVD vendeu, tipo, 400 mil DVDs. Muito, né? É muito DVD para época, até porque era o primeiro DVD de rap nacional. Então, mas era outro tipo de mídia. Uhum. Hoje eu não consigo nem explicar para você, pô, dentro da plataforma de streaming, quantos mil ou quantos milhões de streaming tem que condizer com uma vendagem de CD que você tinha na época. Eu já não vou saber te dizer isso. O que é disco de ouro, o que é disco de platina, entendeu? Então, tá muito mudado. Mas eu sei que muitos desses números aí, infelizmente, são comprados. As pessoas acabam vivendo uma falsa realidade. Mas eu vejo que a gravadora fala, por exemplo, quem que é o cara que está estourado? Aquele cara ali. Então, vamos trazer ele para cá, vamos dar um cheque gordo para ele e vai moldar o cara de acordo com o que eles querem apresentar. Então, eu prefiro 1000 vezes respeitar o cara que continua acreditando no trabalho dele. Se ele consegue alcançar números sem depender da gravadora, é melhor. O contrato da gravadora é assim, você às vezes vai assinar uma coisa que financeiramente parece ser vantajoso, só que depois vem a consequência lá na frente, né? Sim. E aí... Mas assim, tipo, rapidinho, o que a gravadora consegue é só dar um dinheiro a mais, porque tudo que a gravadora conseguia antigamente, que era colocar sua música na rádio,
arrumar um artista pra você fazer um feat e tal, hoje em dia você consegue sozinho se você estourar. Então, às vezes, você não fica tão refém da gravadora. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sentei com várias distribuidoras, né, de plataforma digital para poder trocar ideia sobre o trabalho do Detentos. Muitos só queriam dar dinheiro. Só que, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor, eu vou ali e pego um adiantamento de 100 mil. O que vai adiantar eu pegar esses 100 mil se o cara não falar assim, pega esse dinheiro aqui, ó, você tem que colocar dessa forma, direcionar. Então, para mim, não adianta. Ah, mas esse trabalho a gente não faz, então para mim não adianta. Porque, não faz por exemplo, nenhum sentido dar dinheiro e não dar um direcionamento. Eu vou pegar o dinheiro e não vou saber o que eu vou fazer. Não adianta. Eu vou pegar o dinheiro, vou gastar, não vai sair o trabalho e eu não... Não, precisa de uma estratégia, né? Bem elaborada. É isso. Mas as gravadoras, elas não fazem isso? Elas te dão esse advanced e aí depois vão investir no ADS, em tudo mas isso? Uma gravadora, por exemplo, não vai pegar um Detentos do Rap para poder trabalhar, vai querer mudar muita coisa. E pra gente não é interessante. Entendeu? Até do meu próprio trabalho. Às vezes eu consigo furar algumas bolhas que o Detentos não fura. Mas para mim não é vantajoso só pegar o dinheiro se você não tiver uma equipe que vai direcionar. Com certeza, entendeu? Não faz então, nenhum sentido, isso. total. Sim. Agora, a Baguá, quando ela surgiu, ela assinou com vários artistas, foi um boom na época. E aí depois os artistas foram saindo. E hoje em dia ainda existe. E aí tá você lá e tá o Xamã. É isso? Vocês dois? Não, o Xamã já saiu. Na época o Xamã foi pra Rock Danger, né? Verdade. Isso. O Xamã saiu. Eu lembro que na época que eu assinei com ele, tava a Agnes, tava o Xamã, tava o Johnny, tava o Cid. Agora hoje eu sei que tá só o Tailan, a Agnes continua, tem a Mari. E eu sei que tem o Caim também, né? Que foi uma indicação que eu fiz pra ele, que é um mano lá da Zona Leste, através de Edson Dias. E é isso, e o Neo Beats, né? Continua lá com eles também. Eu queria saber, assim, da sua visão de dentro da Baguá, porque você tá lá dentro e você tem uma visão diferente de quem tá olhando de fora. Tinha tudo pra acontecer ali, uma explosão do que tá acontecendo hoje, mas há 10 anos atrás, por eles, porque eles tinham vários artistas na mão e podiam, sei lá, ter investido e feito a cena acontecer naquela época. O que você acha que rolou? Por exemplo, tem artistas que você não pode medir o mesmo peso na balança. Porque, assim, por exemplo, quando a gravadora começou, ali eu sei que era eu acho que era o Emicida, se não estiver enganado, tinha a Flora, tinha o Ed Rock. O DBS, o Ed Rock. O DBS veio depois ainda. E acho que o Elhão, se não estiver enganado. Então, por exemplo, você não pode pegar um peso de um artista e querer comparar, por exemplo, com o Ed Rock. Então, um trabalho que foi feito com o Ed Rock já cabia, por exemplo, entrar igual o Ed Rock teve lançamento nacional no Fantástico. Sim. Então, isso é uma coisa que poucos artistas conseguem fazer. Então, às vezes, por exemplo, num selo que você tem 50 artistas, você também nunca vai conseguir dar atenção para os mesmos 50 que você dá para igual, por exemplo, um Ed Rock. Então, tem que ter essa concepção também. Mas eu acho assim, cada um tem o seu lugar também ao sol. Acho que não tem como reclamar. Mas a Baguá, eu acho que não tinha que ter tido só uma Baguá, tinha que ter tido 10 Baguás. Só que o rap, ao mesmo tempo, ele é um movimento que ele tinha que ser mais unido, né? Um acabar vestindo a camisa do outro, porque eu só vejo assim, se você acabar fortalecendo o que está ali do seu lado, se amanhã depois você tiver com menos engajamento e aquele cara tiver adiantado, ou tiver bem fazendo sucesso, vai ser bom para você também. É o que eu vejo com os moleques do funk, é o que a gente vê com o pessoal do sertanejo. Então, por exemplo, eles podem não se gostar. Tem vários ali, eu sei que se odeiam, mas você nunca vai ver um falando mal do outra pessoa. É igual os moleques do funk, você sempre vê que um tá puxando o outro e assim continua. É uma coisa que infelizmente faltou no rap. Mas também você pegar muitas energias, muita cabeça pensante ao mesmo tempo. Às vezes o que é bom para mim não é bom pro DBS, não é bom pro Japão do Viela 17, ou não é bom nem pro próprio Ed Rock. Então tem isso também, entendeu? Eu acho que isso também tem muito a ver com geração, né? Eu acho que a sua geração é uma e funciona de um jeito, e essa geração tem outra visão, né? Sim, por exemplo, igual, vou te dar um exemplo aqui, eu gravei com o Xamã. O Xamã é um moleque que ele hoje é bem estourado. Mas só que é o seguinte, não tem como eu querer que o público do Xamã vá gostar das coisas que eu faço.
Total. Então, por exemplo, às vezes aquela música que eu fiz com ele, o público ali se identificou, mas não quer dizer que o público vai falar, pô, Maurício é um cara bom, eu vou acompanhar todos os trabalhos que ele faz. Não é, eu não posso nem cobrar isso e nem querer que o público me aceite também dessa forma, Sim, entendeu? porque dentro do rap ele faz outra vertente de rap que não é a sua, né? Sim. Mas eu acho que isso que você falou dessa união, eu vejo que no Rio de Janeiro eles conseguem contribuir muito mais um com o outro, e puxar o bonde, aí Eu você vejo a vê... cena carioca bem mais unida. A cena carioca ela tinha que ser uma referência para todo o Brasil em termos de união. Não vou falar musicalmente falando, porque tem muita coisa que eu ouço e não me vejo naquilo ali. Mas se realmente é a realidade deles e o que eles estão vivendo, eu respeito. Entendeu? Eu respeito. Mas em termos de união, a cena carioca é a referência a ser seguida. E o que você ouve assim? Você ouve alguma coisa nova, da nova geração? Você gosta? É muita coisa que eu ouço, mas de vez em quando eu tenho que parar e voltar para ouvir os meus para, tipo assim, deixa eu fazer uma limpeza espiritual, entendeu? Mas eu ouço muita coisa, Poucos me emocionam, entendeu? Mas eu ouço tudo que está acontecendo eu acompanho. Eu tenho uns gostos musicais bem estranhos. É? O quê? Eu não ouço só rap no meu dia a dia. Eu gosto eu ouço música brega dos anos 70, eu gosto da disco music, eu gosto de dance music. Às vezes eu gosto de ouvir, tipo, sertanejo caipira, sabe? Raiz, porque é como se fosse um rap também, entendeu? Mas vejo alguma coisa da cena atual que... Falo, pô, isso aqui é legal, mas eu falo assim, isso aqui infelizmente tem prazo de validade, entendeu? Vejo isso também com alguns caras do rap. Eu acho que não vai ter nenhuma música dessa geração que marcou a geração, que nem tem antigamente. Tem músicas que marcaram a geração, quando eu vejo né? muita coisa dessa cena atual do rap, eu fico com muita saudade do Emicida do Projota, mano. De verdade. Mas você gostava deles na época? Não entendia muito, porque era diferente a batida. Mas musicalmente falando, quando você ouve o que tá acontecendo, você fala, puta, mano, saudade demais dos caras, mano. Entendeu? Porque já eram também criticados na época, né? Muito. Mas é difícil, meu. Eu tenho medo onde vai parar isso, porque assim, eu vou te dar um exemplo. Para você construir uma casa, você tem que ter uma coluna, você tem que ter base. E eu não vejo, tipo... Eu tô vendo que eles estão cantando muitas coisas aleatórias. Não tem história, não tem emoção, entendeu? Mas se o propósito é números, então vamos respeitar. Eles estão conseguindo alcançar os números. E o próprio público não sabe nada da história do rap e dizem que trap não é rap. Meu, infelizmente, tem muita gente que não conhece nem o Racionais, mano. Eu tava falando esse dia com um moleque ali, não foi nem eu, né? Quem me falou isso foi o Igor, né? Da Kings. Aí ele falou, chegou, eu te mostrar o que esse moleque gosta. Cheguei. O que você gosta, moleque? Puta, Rafa Moreira, pra mim é o cara mais foda do rap. Mas Racionais. Eu não gosto? Racionais? Quem é Racionais? Nem o cara não sabia. Quantos anos ele tinha? Uns 18. Caraca, 18. Já tá velho, então, tipo né? assim, pô, como que você vai ouvir um sabe. rap, você não vai procurar saber de onde as origens, você não vai conhecer o Racionais? É difícil, né? Muito difícil, pra caralho. Não só o Racionais, né? Pô, como o Taíde, o N.D. Naldinho. É que Racionais é o mínimo pra se saber de rap, né? Tipo, qualquer playboy já ouviu Racionais uma vez na vida. O Racionais, ele acabou virando um grupo pop não querendo. Então, por exemplo, hoje quando você fala de um Caetano Veloso, você fala de um Gilberto Gil, não tem como comparar. Acho que tentaram tanto matar a história dos caras e não teve jeito, né? Tipo, popularizou demais. Isso é bom pra nós. MPB, né? É a música popular brasileira. Total. Mesmo não sendo a intenção, mas virou. Tá até na faculdade, obrigatório ler. Isso é louco. Eu acho muito livro. louco isso aí. Eu falo aí, eu criticava no passado, agora tem que engolir a seco, mano. Tem que engolir a seco. Eu fico feliz pelos caras demais. Mas alguém te emociona dessa nova geração de rap? Mano, de se ouvir falar assim, putz, isso aqui é foda. Não, mano. Nem Djonga, nada? Não, o Djonga é o que mais parece com a gente. Isso aí eu falei pra ele no dia que a gente se trombou. O Djonga eu nem falo mais que é da nova geração, né? Porque se você for parar... Mas o de todos esses caras, o Djonga, assim, é o mais próximo da gente, de tudo que a gente fez. Que é o que é politizado, né? Sim. É o que mais parece com a gente. E aí, falando das polêmicas, eu tava vendo um vídeo que você fez diretamente ali pra Recaide, né? Ano passado, sim. Porque... Era um feat?
Não, era uma crítica porque é justamente isso que a gente tá falando, né? Vocês pavimentaram e você falou, vocês têm que respeitar, porque a gente que pavimentou esse caminho que vocês estão passando agora, né? Sim. E Muitos não têm essa concepção, não têm essa ideia de enxergar isso. Agora, eu não sei, assim, qual que é o propósito de o cara um dia acordar e falar assim, eu comecei agora a cantar rap, tô rico, e cara que tem 30 anos de rap não tá aí, isso é falido, né? Eu fiquei pensando, o que é dinheiro para o cara falar assim, tá rico? Porque antigamente, qual que era o sonho de todo brasileiro? Era ter 1 milhão, né? sim, 1 milhão, não, se você parar para ver, se você falar, vou pegar 1 milhão, vou gastar, mal você vai comprar um apartamento, vai comprar um carro, vai guardar o restante e vai acabar. Eu fiquei imaginando, eu falei, ué, será que esses moleques têm pelo menos uns 10 milhões de cada um? Não tem. Aí, inclusive, eu queria fazer uma pergunta até onde ele está também, porque eu nunca mais vi falar deles, né? então, Aí eu sei que uns tempos atrás, alguns estavam procurando receber dinheiro de pensão atrasada, né? Tem alguns, então, puta, é estranho isso, tá ligado? Mas é uma pena, isso aí é muito triste você medir o caráter de uma pessoa ou um ritmo musical só falando em grana, que eu falei. A gente, quando começou, tinha uma causa. A gente tinha uma causa. Então, independente se hoje, na época, tinha no show tinha 50 mil, ou se tinha 10 mil no público, ou se hoje tem 1.000, a mensagem nossa que a gente acredita é a mesma coisa, não vai mudar. O cara poderia chegar hoje aqui, talvez, uma gravadora falar, vou colocar 15 milhões na sua carreira e não acontecer nada. Então, eu prefiro continuar do jeito que eu tô, tenho um ideal, entendeu? No dia que pra mim eu falar, pra mim já deu, eu paro, penduro minha chuteira, mas eu acredito nos meus ideais, mano. até porque a desigualdade não mudou. Ela existe, né? O que mudou é que pontualmente alguns artistas estão ricos, de fato. Sei lá, o Orochi tem lá a Main Street, o selo dele, comprou a Batalha do Tanque, de onde ele saiu, fez, aconteceu. O Felipe Ret também tá com dinheiro. Um outro tá com dinheiro e eles falam da Sim. própria realidade deles, da bolha Sim. deles, do que eles estão vivendo agora, né? Agora eu tenho lancha, mulheres, drogas e bebida. Só que a realidade social não é essa. Mas é o que eu te falei, ó, se eles realmente vivem isso e querem falar isso nas músicas, não tem como você não respeitar. Sim. Meu, ele pode falar que a realidade dele é fumar maconha todo dia, minha realidade é andar de carrão mesmo, é isso, mano. Você tá se sentindo bem fazendo isso? Legal. Só que assim, alguém vai vir depois de você e você tem que dar continuidade, né? A música, ela nunca vai parar. Ela sempre vai sofrer evolução. Se ela vai ser boa ou ruim, não é eu que vou poder estar falando isso também. Porque tem hora também que assim, ó... Tem cara que, por exemplo, que ele ouve a minha música e ele fala, pô, mano, parece o meu pai brigando comigo. Eu ouço, eu entendo isso. Só que assim, eu não me vejo de outra forma. Talvez até se eu tivesse muita grana, igual também os caras têm, não sei também se eu ia mudar a minha realidade ou não, entendeu? Eu não posso também falar pelos caras. Eu já vivi muita coisa que eu vejo uma parte desses moleques que eles não vão viver nunca, entendeu? Mas a felicidade, ela não vem só da grana. A grana, ela te dá conforto. Ela vai te dar bens materiais, mas ela não vai te dar respeito, entendeu? Sim. Então, eu vejo dessa forma. Mas se a prioridade do cara é fazer número e fazer dinheiro, eu respeito isso também. Agora, das suas composições lá dos anos 90 para agora, 2024, mudou alguma coisa? Ou você segue a mesma linha politizada Mesma e crítica, coisa, contestação? mesma coisa. Mas tudo vai de momentos. Por exemplo, se é um momento que eu estou bem e quero falar de alguma coisa que me faz bem, eu falo, mas sem perder a essência, entendeu? Não penso em mudar. Eu não tenho como também falar assim, eu vou fazer uma música falando de festa, se eu sei que o meu povo não vive em festa. Sim. Então, não tenho como. E também nem posso medir também que o movimento viva a minha realidade. Muita coisa mudou, entendeu? A gente pegou muita coisa. Não quer dizer também que se a gente passou por um sofrimento, que essa molecada também tem que passar. Até porque nem essa é a ideia, né? A gente não... quando você vai para uma guerra é para que alguém prospere lá na frente. Então, se eles estão prosperando, legal. É igual, por exemplo, quando eu sempre me baseio pelo lance do sertanejo em termos de união, porque assim, ó, por exemplo, eu via
o Chitãozinho Chororó, quando lançou, aí eu via lá o Milionário Zé Rico lançando alguma coisa, aí de repente eles estão fazendo um show, aí um dia eu vi o Pena Branca e Chavantinho cantando, sendo homenageado pelo Chitãozinho Chororó. Então eu via esse lance do respeito com a música. Tipo assim, chegamos até aqui, mas quem construiu a história foi esses caras aqui, entendeu? Então eu não vejo isso com o rap em si, entendeu? Acho que falta mais respeito com os caras que ajudou a construir. Eu sou um deles, né? Não Sim, sou o pioneiro, lógico. mas tem muitos outros caras aí também que tá largado, tá esquecido. E às vezes eu vejo muita pessoa, tipo assim, pá, muita gente fala do Sabotagem, por exemplo, mas só fala do Sabotagem porque ele tá morto, que se tivesse vivo talvez nem estaria sendo comentado, entendeu? É uma pena. Agora, qual que é a solução para isso? Como é que você enxerga que... Como que unir as duas gerações? Eu não sei se teria como unir essas gerações, porque assim, eu, por exemplo, igual música, não se faz música com qualquer um. Acho que igual eu recebo muitos convites. Mas só que, tipo assim, eu tenho que entender o que o cara quer fazer. E se eu me identificar com a história daquele cara, ele pode nem ter nome dentro do rap. Eu vou e gravo. Mas, por exemplo, eu não tenho como gravar com um moleque eu falando uma situação e ele vir falando da realidade dele que vive. Igual, por exemplo, muitas dessas músicas eu não respeito porque os caras, menospreza demais as minas, tá ligado? Muito. Então, tipo, eu sou avô, mano. Eu tenho 2 filhas. Eu não ia me sentir bem com essa parada, tá ligado? Nunca, não... Acho que isso aí é foda, meu. O rap, ele teve uma época que ele era bem preconceituoso com as minas. Sim. E quando a gente viu várias minas surgindo também, furando as bolhas, a gente tem que ser respeitado. Então, acho que eu não me vejo, sabe? Não vejo também se existe uma forma de unir. Mas eu acho que seria legal, por exemplo, os caras falar, mano, se a gente chegou até aqui, por que você chegou? Porque em algum momento você viu alguém cantando. Então, por exemplo, se a gente tá preocupado agora, é o que eu tô falando, imagina daqui a 10 anos, nem a gente sabe o que vai acontecer mais. Mas em algum momento sempre alguém vai estar falando ali da gente, em algum momento do Detentos, do Consciência Humana, do Facção Central, do Naldinho, sempre vai ser lembrado. Eu não vejo, tipo, sumir a história de vez. Não vou dizer, talvez, daqui mais 2, 3 gerações, pode ser que as pessoas não vá comentar. Mas a nossa história a gente já fez, já escreveu, né? O capítulo. Sim. Então, o único feat possível aí seria Maurício DTS e Djonga. Ia ser uma feat cabulosa. Ia ser uma feat cabulosa. Ia ser foda. Ia ser foda, né? Pra caramba. Acho que seria da hora também trazer pro seu álbum feats assim, porque acho que é uma forma também de conectar, sabe? O público do Djonga, que não sabe a história do rap, mas ouve Djonga. Ele vê ali o Maurício, ele vai saber, nossa, esse cara rima pra caralho, deixa eu lá pesquisar quem que é esse mano. Mas o público do Djonga eu vejo que é um público mais... Consciente. Mais consciente, que pesquisa um pouco da história também, entendeu? Até porque ele também reverencia várias pessoas, né, meu? Então... Não tem como também não lembrar. Eu sei que tem muita molecada também que está procurando se informar. Se vai fazer o mesmo tipo de rap que a gente fez no passado, isso aí não tem como, até porque, embora a realidade é outra, mas os problemas ele ainda continuam os mesmos. Mas A gente teve uma polaridade política absurda, né? E eu não vi ninguém, pelo menos da nova geração, se manifestando de verdade, assim, fazendo uma música sobre isso. Eu acho que ninguém vai querer porque, assim... Eu via nos stories fazendo L só. Não, mas ninguém também quer comprar uma briga. Porque, ó, por exemplo, eu até comentei isso aí com o Ferrez. Eu nunca mais vou falar nada sobre política. Não vou fazer nenhum tipo de post ou falar nada. Por quê? Você acaba arrumando uma energia muito negativa. Por exemplo, tem parentes meus que votou no Bolsonaro e é preto. No rap a gente viu pessoas defendendo, né? Que passou muita coisa na vida e que ama o Bolsonaro de paixão. Então, tipo assim, tem parente que a gente não tá trocando ideia até hoje por causa desse tipo de situação. E dentro do rap também aconteceu isso. Pra caramba, mas é o que eu tô falando. Se a pessoa ouve o rap e gosta do Bolsonaro, então ela não entendeu nada, né? Não, e a pessoa que faz o rap e defende o Bolsonaro? Porque a gente viu isso pior, acontecendo. né? A gente... Quem foi? Ah, deixa esses caras quietos aí, Eu né? vi que tinha um mano do beatbox que defendeu.
Esse aí eu tava um dia numa padaria, eu até entrei com um Conte, e aí ele veio me cumprimentar e eu já passei direto, mano. Não pego nem na mão. Eu não quero... Eu acho que, mano, se você faz parte do movimento e você viu todo o sofrimento que foi pra construir esse rap, e aí você vê um... Eu não sei nem que nome dá pra esse Neandertal aí, que é complicado, mas vamos que vamos mudar de assunto. Não quero falar disso aí não, porque... É porque política você fala, mas você não fala de partido, mas você fala política quando você fala sobre saneamento básico, saúde, educação. É política. Hoje o debate é só direita ou esquerda. É o que eu tava falando aqui. Parece que quando você vai acabar com o problema do país, pega uma arma, dá na mão da direita e vai matar todo mundo da esquerda e acabou o problema. Porque a impressão que se tem parece que é isso. Pois é. E é isso Tá pra mim ligado? soa como um nazismo. É, então, mas é o que eu tô falando, porque você tá debatendo com o cara, aí o cara vive, não, mas tu que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Caramba, então, tipo assim, o defeito é só do lado da gente, não tem defeito do lado de ninguém. É, tá como ligado? se fosse exterminar uma raça e fosse solucionar um problema da humanidade, né? É, Isso é muito perigoso. pra caramba, meu. Mas é como que você combate isso, meu? É com as pequenas coisas. Quando você vê um cara que tá ali do seu lado, se ele tá falando mal de negro, e você tá vendo aquilo e você não fala nada, então, tipo assim, você acaba meio que Você é aceitando. conivente com o negócio. Sim, entendeu? Então, é complicado. Não é só o termo racismo, é tudo, né, meu? É humanização, Parece que, tipo assim, eu tô bem aqui no meu espaço, então, tipo assim, que tiver lá fora, dane-se, tá ligado? É assim. Ah, tá chovendo, minha casa não tá molhando, dane-se que tá lá fora, tô protegido. Muito eu vejo é isso. É a individualidade, né? Isso me incomoda demais. Agora, você tem algum projeto, assim, social? Eu tô vendo você com o boné da sua aí, você é fechado com o Ferrez nesse projeto. Como é que é? Não, o Ferrez, eu sei que o Ferrez ele tem uma ONG lá no Capão Redondo, Aham. ele cuida mais de 80 crianças. A gente começou a fazer uma ação pela internet uns tempos atrás, junto com o Túlio Deck, que é irmão do Jairo, da Baguá. O que acontece? A gente vai na casa de pessoas acamadas, crianças especiais, e pessoas também que estão passando por algum tipo de dificuldade. Aí nós fizemos algumas ações pela internet, já fizemos já umas 5 vezes. A gente arrecada um dinheiro. Aí o que a gente faz? Por exemplo, arrecadamos um montante. Aí a gente fala assim, ó, por exemplo, a gente tem que usar esse dinheiro para todas essas pessoas. Então vamos aqui priorizar. Qual que é a prioridade do João, do fulano, do ciclano, do Beltrano? Aí, por exemplo, aqui, ó, o que eles geralmente precisam? Fraldas geriátricas, material de higiene pessoal e coisas básicas. Aí a gente vai lá e fala, pô, dentro desse dinheiro que a gente tem aqui, então se a gente dividir, a gente consegue comprar coisas para eles por 6 meses. Caraca, Aí é o que a bastante gente tempo. fez. Só que a gente fez isso aí, eu nunca divulguei. Aí o pessoal pegou no pé e falou, meu, você tem que divulgar porque as pessoas têm que saber que você faz isso. Né? Até para que outras pessoas incentivar. também, sim. Então você vê, ó, dessa última ação que nós fizemos, nós ajudamos 34 famílias Caraca. por 6 meses. Por 6 meses. 6 Não é uma meses. ajuda pontual ali, hoje eu vou doar alguma coisa, amanhã não. É tipo 6 meses, Ó, teve um trabalho contínuo. Teve um cara que foi entregar as coisas na casa dele, que fica ali no Jardim São Marcos. E o nome dele é Josivaldo, né? O pessoal chama ele de Josi. Aí o que eu fiz? Eu fui com o meu carro pesado de coisa para entregar. E a família não sabia. Então eu cheguei, sempre estava falando com a irmã dele, né? Eu ou a minha esposa. E aí eu cheguei na casa, a irmã dele estava na escola trabalhando. E só estava a mãe. Aí eu cheguei, oi, tudo bem, senhora? Primeiro foi perguntar onde a pessoa morava, né? Aí eu falei, mora lá embaixo no final da rua. Então é uma rua estreita que, tipo, só passa um carro. Aham. Aí eu fui lá, desci para conversar com ela, eu falei, tudo bem? Eu vim aqui para ver o Josivaldo. E ela me tratou muito ríspida. Que ela não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo vem aqui, quer ver ele, fala que vai ajudar, não sei o que. Eu falei, não, calma, senhora. Aí ela falou, estão limpando ele ali. Qual que era a situação dele? Ele era uma pessoa normal, aí ele foi fazer uma cirurgia de carne esponjosa. Aí deu erro na cirurgia, faltou oxigênio. Nossa. Aí ele ficou especial. Ele tem 34 anos, ele inclusive é pai de 2 filhos casados.
E nossa, meu, e eu entrei no quarto do cara assim, não tinha nem janela. Ele tem alguns tubos de oxigênio, né? Aí eu cheguei, tô conversando com ela, ela falou, não, pera aí que tá higienizando ele ali, você já olha. Eu falei, não, tranquilo, eu vou ali pegar o carro e já volto aí. Aí cheguei, parei com o carro na porta dela. Aí esperei lá uns 10 minutos, aí ela abriu a porta. Você pode olhar ele agora. Eu falei, não, calma aí, vou descer as coisas primeiro. Aí abri o carro e comecei a descer as coisas. Meu, essa mulher chorava. Essa mulher chorava. Que ela não acreditou no que ela estava vendo. Ela falou, poxa, meu. O que você entregou? Eu levei fralda para ela, material de higiene pessoal, e ele tinha uma dieta líquida. Ah, que deve Porque ser caríssima. é a única que ele consome. Não come nenhum tipo de comida, é só essa dieta líquida. E ela tinha abrido a última naquele dia. Nossa. Aí ela chorou demais. Ela chorou demais. Ela, pô, moço, me perdoa, eu fui tão ríspida com o senhor, não sei o que. Eu falei, não, fica tranquila, eu entendo. Só vim aqui trazer as coisas pro seu filho. Falei, só vou pedir licença pra senhora, porque eu tenho que filmar, até para poder mostrar para as pessoas que ajudou também. Aí ela entendeu e, nossa, foi... A gente até chora também, porque... É emocionante, né? Emocionante. Eu tive um filho especial, então Sim. eu acredito que isso aí é como se fosse uma missão que o meu filho deixou para mim continuar, entendeu? Então aí eu tenho mais essa coisa com pessoas assim especiais. Que é as pessoas que dependem sempre de um terceiro para poder tomar banho, tudo, até se alimentar. E aí, Mas, pô, tô feliz pra caramba por esse causa você disso. ajudou 6 meses também. Todos dessas 34 famílias, todos foram ajudados por 6 meses. Caramba. Para você ter ideia, e tem umas situações assim que é complicada. Eu cheguei num dia para poder entregar para um senhor que ele teve um AVC. Comprei as coisas tudo para ele também. Quando eu cheguei para entregar, ele tinha falecido. Nossa. Então, às vezes você Isso é se de cortar o depara com coração, né? Sim. Aí, por exemplo, dessa vez faleceu, acho que de 2 ou 3 famílias. Aí a gente pegou essas doações e mandamos para uma pessoa que ela tem um asilo. Ela tem um asilo com 20 pessoas e ela cuida de 10 também na casa dela. Nossa. E aí você vai ver a pessoa tem tipo quase 70 anos cuidando dos outros. Aí fala, meu... Na casa dela? Na casa dela. E aí também conseguimos levar para essas pessoas por 6 meses, assim, sabe? Caramba. E como é que vai ser esse projeto? Dá pra continuar? Ter uma continuidade? A gente vai assim? continuar, a gente vai fazer uma outra ação, né? O Túlio tá para voltar. E a gente conseguiu muito também dessa ajuda por causa da Gabriela Pugliese, que é a esposa do Túlio. Então ela acabou compartilhando os posts. Então muita coisa também agradeço a ela. Porque ela é influenciadora, né? Influenciadora. Nossa, foi demais. E ela também, ela falou, eu vou ir. Ela só não veio dessa última vez, porque como ela tá grávida de novo, né? Mas ela vai aparecer. Ela ajudou demais. No dia que eu encontrei com ela no show da Agnes, eu agradeci muito a ela. Eu falei, meu, você não tem noção do que você fez na vida dessas pessoas. Ela não, tipo assim, fala, tipo, não para, né? Tá ligado? Então, às vezes tem muitas pessoas que têm vontade de ajudar e acham que a ajuda é só com dinheiro. Você vê a atitude dela que, mano, muito, muito louco. Isso eu respeito demais, isso, sabe? Ela divulgou nos stories e as pessoas começaram a Ela doar. divulgou nos stories. Gente, ó, dá uma olhada lá nos stories do Túlio. Nós vamos o que eles estão fazendo com o pessoal no Capão Redondo. Aí todo mundo correu pra lá e Começou a doar. doou pra caramba, graças a Deus. Ah, que Ajudou da hora. muita gente. E dentro dessa ajuda também a gente conseguiu dar uma força na ONG do Ferrez também. Por um mês a gente conseguiu segurar os mantimentos, sabe? Então é assim, é uma coisa que um vai ajudando o outro. Mano. E a ONG do Ferrez, ela faz o quê? As pessoas vão lá, tem aula de pintura, aula de ginástica, aula de capoeira, tem várias atividades lá. Entendeu? Da hora. E pra qualquer idade? Até 18 anos. Aí depois disso aí já tem que vir outras crianças, né? Sim. E, pô, o Ferrez é cabuloso, mano. Cabuloso. E você escreve também, Maurício, assim, tipo, livro? Você pensa em escrever um livro? Eu tinha vontade, assim, de contar um pouco da minha história, sabe? Sem omitir nada, até contar de tudo. Mas acho que isso aí é um pouco mais pra frente. Mas eu já penso Mas nisso. tem que começar já agora, né? Que livro dá trabalho. Sim, tem as coisas na cabeça para poder fazer. Eu estou tentando entender como que é o processo da escrita, como que eu conto, como que eu pontuo, como que eu começo, sabe? Essas coisas. A história que tem muita coisa para poder contar. Tem muita, né? Você pegar, tipo, um exemplo, tá ligado? Vou dar, tipo, o Mauro Betting. Ele vai lá e os caras, que é o Marcão que escreveu o livro dele. Você pegar uma pessoa que
já escreve. O próprio é Ferrez, eu né? expliquei, sim, mas é que eu quero entender o lance do processo, como que é, sim. tipo assim, o que é legal contar? Eu venho do começo ou eu vou fazendo tipo arco? Eu começo de um ponto e depois eu volto no passado, Sim. depois eu vou pro... Entendeu? É isso que eu Entendeu. quero entender. Esse processo a gente fez no Detentos do Rap. A gente tem uma história que a gente conta em 5 músicas, só que ela não foi escrita por ordem. Então, tipo assim, a que foi a primeira, virou a última parte, e a que é a primeira parte foi escrito por último. Pra você ver que coisa louca. Aí eu perguntei pro Fez, eu falei, mano, eu fiz esse processo e tal, durante a escrita, que processo é esse? Ele falou, esse processo chama arco. Entendeu? Então é onde eu fui entender. Então você pode aplicar isso na sua escrita do livro. De repente pode ser. Vai escrevendo e depois vai montando, né? Sim, É, bom sim. Ferrez pra escrever, pô. Não, aí não, ele já tem trabalho demais. Isso aí, ele fala assim, vai ferrar com o outro. Deixa eu cuidar da minha vida aqui. E você é uma pessoa que lê, assim, você lê o livro, tipo, sei lá, do Eduardo, você chegou a ler? Eu li poucos capítulos, mas como é um livro assim que eu não consegui entender porque eu achava muito didático, muito certinho assim a escrita. Aí quando uma história, quando eu gosto, por exemplo, de uma história, aí eu leio tipo livro rápido. Igual, por exemplo, eu li a história do Pablo Escobar, que foi feito pelo filho dele, e o livro é tão cabuloso que eu li ele em 2 dias, tipo 500 e poucas páginas. Caraca. Entendeu? E aí depois eu conheci ele também. Ele ficou 2 dias com a gente aqui no Capão Redondo. Então a gente... Eu tenho, O assim, filho do Pablo o Escobar? filho do Pablo Escobar. Como que foi isso? Ele foi fazer um lançamento de um livro aqui no Brasil. E aí ele queria que o Ferrez participasse do lançamento. Aí o Ferrez falou, mano, eu vou fazer uma palestra com o filho do Pablo Escobar. Eu falei, você tá brincando? E ele, mano, eu não sei nada. Aí eu fui lá e comecei a trocar ideia com ele. Ele falou, mano, você é louco, velho. Aí eu falei, vou te levar pra você conhecer ele. E aí ele ia embora no outro dia, né? Aí ele acabou cancelando a passagem de volta e ficou 2 dias com a gente no Capão Redondo. E ficou fazendo o quê com vocês lá? Ah, andando, conheceu a marca, deu uma volta com a gente, levamos ele em tudo que é lugar. Ele se sentiu em Medellín, ele falou. Caraca. Ele Que gostou pra foda. caramba. Sim, aí ficou amigo do Ferrez, só que der com ele até hoje, entendeu? E como é que ele conheceu o Ferrez? Da onde que ele te falou, vou convidar o Ferrez pra participar? Ele falou que do tipo de escrita dele, o Ferrez era o que mais parecia com ele. Ele já tinha lido, então? Já tinha lido já, porque o livro do Ferrez já foi lançado na Argentina, já foi lançado na Colômbia, um monte de países. O livro do Ferrez é traduzido para vários países, né? Aham. Então ele gostou da escrita do Ferrez. Que loucura. Conhecer Nossa, o é louco, filho foi do Pablo Escobar, uma conexão monstra, hein? embaçado, né? Embora, assim, é uma história bem triste, mas dentro dessa história tudo, você sempre também tem que saber o porquê, né? Então, é nisso que a gente se apega, porque você vê, embora ele fez todas essas atrocidades que também por causa de uma guerra Ele uma era coisa considerado também um particular santo, dele, né? mas ele também ajudou muita gente. Ele tinha um lado que ele gostava de ouvir música, ele tinha um lado de que ele era um cara romântico, então tem isso também, né? Embora eu não tô aqui para poder julgar, né? Lógico que é uma história que é foda, mas Mas tinham pessoas a que gente cultuavam vê ele, né? sim, Tipo, como um santo mesmo. sim. Acendiam vela pra ele. Porque ele Até ajudou muita hoje, gente. Até hoje. Como tem muita gente lá que odeia, tem muita gente que idolatra. Tem gente que tem casa até hoje por causa dele. Entendeu? Muita gente também se beneficiou com tudo isso. Não só as pessoas políticos, principalmente, né? Muita gente. Sim. Até a própria polícia também ganhou muito dinheiro com isso aí na época. Então, foda. Mas é uma história bem, bem cabulosa. Eu fui tentar, assim, entender mais com ele o que deu errado, sabe? Então, é essas coisas que a gente acabava conversando, assim. E o que deu errado? Mas o moleque muito do bem. Aí já é uma coisa mais... Mas foi muito louco. Foi foda. Não pode explanar pra gente? Ah, meu... Assim, o cara ganhava muito dinheiro. Então, o filho dele não teve muito esse lance de entender um pouco do sofrimento, que assim, meu, ele falou, meu, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha, tipo, 35 motocicletas. Boizão. Eu nem sabia, né? Pô, o cara ganhava 400 milhões de dólares por semana, né, mano? Você é louco. Então é foda, é surreal, tá ligado? Mas eu acho que quando tudo, assim, meio que começou a dar errado, foi quando ele virou contra os companheiros, né? Que ele tava preso
começou a matar os caras por desconfiança, é coisa que não se faz, tá ligado? Então, acho que isso aí... Mas ele entrou numa neurose ali, né? Uma neurose de achar que tava sendo roubado, entendeu? Acontece isso com várias pessoas. Tipo, o Tupac também falam que ele, quando ele foi preso, ele entrou numas neuroses. E por isso que ele acabou morrendo também. Porque ele achava que o Big já era inimigo dele antes das coisas acontecerem. É que, tipo assim, tem muita coisa dentro dessa história que é complicado. Ó, por exemplo, eu acho que o Tupac ele andou com as pessoas erradas. Acho que esse lance de que tentaram falar que ele estuprou lá, violentou a moça. Acho que isso aí eu não enxerguei essa parte e não via isso nele. Mas eu acho que isso aí foi meio que uma armação para ele, né? Eu acho delicado. Eu não Uma coisa que eu peguei de referência desse lance que aconteceu com o Tupac é o que eu tive para minha vida. Eu falei, eu nunca vou me permitir passar por isso. Então, por exemplo, eu não vou ter certos tipos de liberdade para que aconteça isso comigo, entendeu? Sim. Então, isso era uma referência que eu falei, isso aqui eu não quero passar por isso. Você vê, até mesmo o próprio Mike Tyson, né? Claro que do Mike Tyson já foi um pouco mais diferente, mas para você ver mesmo, até o próprio R. Kelly, que é um cara musicalmente falando muito foda. Mas a história por e aí, trás... quando você vê a história, né? Eu falo isso direto, né? Eu falo, pô, mano, se você não quer se decepcionar com um artista, não conheça ele, né, de perto. Exatamente. E depois disso você fica meio assim, puta, e a música? É igual um cara que eu gosto pra caramba, né, do Brega, que é o Lindomar Castilho. É um cara que ele canta muito, mas é um cara que cometeu feminicídio por ciúmes, né, no passado. Então, puta, é foda. Não é também, assim, uma referência a ser seguida. Mas musicalmente falando, pô, o cara era um gênio, ele canta demais, mano. Você chegou a assistir o documentário do R. Kelly? Eu assisti, assim... É pesado, né? Eu fiquei meio enojado, porque... E é um cara que eu comprava todos os discos dele. Porque ele é maravilhoso musicalmente mesmo. Falando, sim. E tem muita Me gente decepcionou que bastante. parou de tocar ele, né? Vários DJs pararam de tocar ele. Sim, eu lembro que saiu um disco novo dele, até depois que ele estava preso. E aí, acho que uma semana depois, assim, a plataforma tirou. Não sei o que aconteceu. Ah, é? É, não sei o que aconteceu. Mas é uma pena, porque não tinha necessidade, né? Aí às vezes a gente para analisar e fala assim, pô, o que aconteceu para que esse cara ficasse dessa forma? Porque será que não tinha ninguém que estava ali do lado do cara, meu, não faz isso, tá fazendo merda, tá ligado? Então, mas desses caras grandes, só tem gente pra lamber, pra dar conselho bom. É raro, os caras ficam com medo de dar um conselho ali e o cara afastar ele. Acontece isso no futebol, acontece na música. E o pessoal Entendeu? quer ficar no oba-oba. Não tem gente de verdade não tem, que tem coragem de arrumar até uma treta com o cara, mas dar um conselho pro bem. Vamos pegar aqui de experiência aqui até o próprio goleiro Bruno, né? Nossa. Como que você, tipo assim, será que não tinha ninguém ali para falar, meu, pô, beleza, deu mancada, engravidou, assume, cara, o que vai pagar uma pensão, mas assume os atos agora, sei lá, meu. Deixa que eu assumo com o corpo. Não, isso aí é foda, né? Entendeu? Você vê, Dá pro os cachorro amigos comer? do cara é isso. Os amigos não é conselho pro bem, mano. E os caras ficam com medo de, tipo, como é que fala? De ir contra o que o cara tá pensando, falando. Eu vejo muito, velho. Circulando com famoso eu vejo. O cara fala, mano, vou cagar aqui no palco. Aqui os caras, porra, da hora, top. É assim, entendeu? Mas não nesses... tem famoso, a não ser que é irmão. Às vezes irmão, e geralmente os caras acabam até se afastando da família. Porque a família acaba pegando mais no pé, tá ligado? Mas nesses casos mais extremos, tipo R. Kelly, o goleiro Bruno, vocês não acham que também tem uma questão de saúde mental aí? Em qual sentido? A pessoa, o R. Kelly, pra ele fazer o que ele faz, parece que tem um problema de saúde mental mesmo, não? Eu não sei se tem uma espécie de saúde mental, porque assim, teve uma época que ele procurou o irmão dele para poder assumir os crimes dele e tipo assim, vou te dar o contrato de 2 músicas minhas, por exemplo. E eu sei que, tipo assim, eram contratos milionários, né? Diz que 2 músicas que passasse pro nome do irmão dele, o irmão dele ia estar bem, mas ia assumir um crime, né? Uhum. Cara, eu não sei até que ponto se pode dizer que é o lance da saúde mental, sabe? Porque se a gente for analisar... Eu consigo enxergar mais como um mau caratismo, porque ele entende a dimensão do crime que ele fez, mas ele queria que o irmão assumisse e ele dava o contrato de 2 músicas, por exemplo. Mas se a gente parar pra analisar, mulheres não fazem isso. Como assim?
abusar sexualmente de menor de idade? Tipo, já viu uma cantora famosa abusar sexualmente de menor de idade, que nem o R. Kelly fez? Eu só vi um caso uma vez de uma mulher que acho que disse que o cara pulou na casa dela e ela, tipo, amarrou o cara e disse que ficou, tipo, uma semana com o cara amarrado tendo Mas é diferente relação. do Totalmente lance do R. Kelly, diferente. que anos com É. vários menores de idade. Você não vê também um caso de uma mulher... A gente teve, né? Elise Matsunaga, lá, que picou o cara. Mas eu acho que isso é muito mais uma questão de saúde mental, no sentido de que homens não lidam com as emoções, reprimem tudo, e aí externaliza isso de um jeito muito errado, entende? Mas ali eu não sei o que a gente vai falar que desencadeou isso, por exemplo, no caso da Elisa, se era um episódio de violência ou não. Ó, por exemplo, o meu pai, ele era sanfoneiro e ele tocava muito de madrugada. E às vezes meu pai tinha envolvimento com outras pessoas. Eu lembro de eu criança, minha mãe foi reclamar e, tipo, meu pai bateu na minha mãe, tá ligado? E a gente criança, pô, tinha, tipo, 8 anos de idade, assim, não tem dimensão de muita coisa, o que está acontecendo ou não. Só que, por exemplo, esse lance desse movimento feminista, que eu vejo muitas pessoas falarem, e às vezes eu vejo em alguns episódios como se fosse uma vingança ao homem. Você vê, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que nunca dependeu do meu pai para nada. A minha mãe, ela sempre trabalhou, sempre teve o dinheiro dela. Quando aconteceu essa situação, ela largou ele, foi embora. A gente morava na Bahia, isso em 85, de 85 até 87. Ela colocou todos os móveis num caminhão para vir embora. Meu pai chegou, fez descer tudo. Ela ficou mais 2 dias. Ela pegou meus irmãos, veio embora para São Paulo e me deixou para trás. Uma semana depois, ela voltou para me buscar, eu na escola. E uma semana depois, meu pai bateu em São Paulo, aí trocaram ideia, se acertaram. E só que nisso, assim, ó, minha mãe voltou para São Paulo, alugou uma casa e no outro dia já estava trabalhando. Ela Meu era pai feminista chegou uma pra caralho. semana depois, é o que eu falo. Então, tipo Feminista. assim, eu falo isso até na música nova que eu fiz em homenagem para ela. Aprendi o que é feminismo no contexto de quebrada, mãe de 4 filhos, não batia de frente. Então, tipo assim, eu via isso na minha mãe. Então, eu falo, isso aqui já era um movimento feminista. Totalmente. Então, isso é diferente, entendeu? Acho que nenhuma mulher... Às vezes, a gente vê em alguns episódios que ninguém quer abrir mão do conforto. Mas, sei lá, eu também... Sei lá se a gente pode também julgar, sabe? Não sei o que essas pessoas passam, mas acho que nada vale nenhum tipo de humilhação, entendeu? Claro. E você ser espancado e nada justifica. Nem por traição ou por ciúmes ou o que seja, sabe? Acho que ninguém tem que passar por isso. Agora, musicalmente falando, seu pai foi uma referência? Ele era sanfoneiro? Sanfoneiro, sim. Meu pai, você é louco, meu pai era meu melhor amigo, tá ligado? Me ajudou bastante, me deu muito conselho. Meu pai também casou com a minha mãe muito novo. O casamento do meu pai com a minha mãe foi praticamente forçado, né? Porque, tipo assim, minha mãe tinha 16 anos, meu pai já tinha 20. Então, naquela época, quando você tinha um relacionamento, você meio que era obrigado a casar. O meu pai chegou a ser preso por causa disso. Meu pai casou com a minha mãe porque ele foi preso. Tá ligado? Por que ele foi preso? Porque, tipo assim, naquela época, se você tinha um envolvimento com uma pessoa, você era obrigado a casar. E aí, eles não tinham casado ainda? Não tinham casado. Aí meu pai casou. Meu pai falou pro delegado, o que acontece? Não, se você casar, você vai ser solto. Se não casar, vai continuar preso. Aí meu pai meio que casou. Caraca. É muito louco isso aí. Era uma coisa que acontecia que hoje, graças a Deus, é diferente. Totalmente. Mas eu também... essas coisas que aconteciam muito no Norte e Nordeste, de você ser obrigado a casar porque você se relacionou com uma pessoa, é muito foda, tá ligado? É muito. A família da minha mãe era muito conservadora, entendeu? Então, tipo, tinha essa coisa de... engravidou, vai ter que casar, sabe? É muito louco isso. E aí a pessoa não tem opção de escolha, não tem poder sobre o Era próprio muito corpo, novo, então né? eles casaram, depois eles ficaram juntos até em 95, separados. Eles ficaram 18 anos casados. E aí quando você fala que você ouve sertanejo de raiz, é por causa do seu pai? Esse lado do sertanejo de raiz, o meu pai tocava forró, conheci tipo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, muitos outros caras por causa do meu pai. E a minha mãe já era mais o lado brega, né? Tipo, ela gostava muito do Lindomar Castilho, do José Augusto. Ela gostava da Diana? Diana pra caramba, eu gosto. Diana, Você conheceu? Atrás, conhecia. Então. E o lado... Ela, você sabia que ela
foi casada com o Odair José? Sim. Que ela tentou dar umas facadas nele. Sim. Que Ela contou, mano, e falou que ele fechou todas as portas de todas as casas do Brasil pra Caraca. acabou com a carreira dela. Porque ela queria então. esfaquear ele. Eu tenho contato do Odair José pra trazer ele aqui. Tava alinhando com ele, mora em Campinas. Tem muita coisa que aconteceu nessa época da Jovem Guarda que poucas pessoas sabem. É, E aí, por exemplo, esse lado da Black Music eu conheci por causa do meu tio Carlão. Ele já gostava muito de ouvir James Brown, ele ouvia Quem Say Sem Shine Band, Cool The Gang. Então não foi em São Paulo. Na Bahia você já ouvia por causa do seu Eu tio. morava aqui, eu sempre morei aqui. A gente só 2 anos da nossa vida que a gente foi morar na Bahia. Ah, tá. E depois a gente voltou para São Paulo. Eu tive esse conhecimento da Black Music por causa do meu tio. Ele que me ensinou a ouvir isso aí, eu gostava pra caramba. Aí que você virou DJ. Por gostar, porque naquela época qual que era a mídia que tinha na época? Ou era o disco de vinil ou a fita cassete. E aí o que meu pai fazia? O meu pai, ele sempre teve bastante disco. Então meu pai chegava final de semana, ele ouvia os discos, deixava tudo fora das capas, tudo bagunçado. Aí eu ia lá, guardava tudo nas capas, tudo direitinho. Eu sempre fui organizado nessa parte. Aí eu comecei a pegar gosto. Quando eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, que eu virei pacoteiro, aí eu comecei a comprar disco. E todo dia eu ganhava dinheiro de caixinha. Aí todo dia eu comprava disco. Comprava tipo 10, 15 discos e chegava em casa. Nossa, minha mãe brigava comigo demais. Ela queria o dinheiro? Você tava com o Não, disco. tipo assim, eu tinha o meu salário, mas eu ganhava dinheiro de caixinha. Ah, tá. Então o que eu ganhava de caixinha, Era um eu extra comprava ali. disco. Era um extra. Eu sempre gostei disso. Aí Mas ela brigava. Comigo, pra que tanto disco? Pra que tanto disco? Sou DJ, mãe. E você tem essa coleção de disco ainda? Caraca, quantos tem? Uma sala da minha casa é só pra isso. A última vez que eu contei, eu tinha uns perto de 15 mil. Depois disso eu não contei mais. Nossa, muito disco. Muito E você disco produz comprado até também? hoje. Sim, Dá pra samplear muita coisa. muita coisa. não, tem uma história muito louca também do disco do Maurício. Qual foi o mais caro que você comprou? Eu comprei um do Roberto Carlos há uns 15 anos atrás. O Louco por Você, que é um primeiro disco dele, né? Sou muito fã do Roberto. De toda a discografia que eu tenho, assim, acho que o Roberto Carlos é o que eu tenho todos. Tudo que saiu em disco de vinil. Nossa. E aí eu lembro que um cara anunciou esse disco para vender no Mercado Livre. E aí eu liguei para ele. Esse cara, ele tem 1 milhão de discos. Ele tem uma loja lá na Moca muito foda. 1 milhão de verdade. 1 milhão ele tem. E a coleção dele pessoal, ele tem 200 mil. Você é louco. Aí eu cheguei um dia lá pra... Aí o que eu fiz na época? Eu coloquei tipo uns 12 mil no meu bolso e fui lá pra comprar o disco, né? Aí o que eu fiz? Cheguei lá e tal, tô olhando. Aí ele falou, vamos subir aqui no meu estoque pessoal. Aí separei algumas coisas. Eu tinha dado uns 1.000 e poucos reais. Aí eu falei assim, eu sou o cara que te ligou pra poder comprar o disco do Roberto. Ele falou, tá bom, vamos lá olhar. Aí eu lembro que ele pegou uma luva e foi lá pra abrir o cofre. Nossa, tava num cofre. Tava num É cofre. muito raro? Só você tem É esse muito disco? raro. Não, eu sei que dos 100% dos discos, eu fiquei sabendo que ele quebrou tipo uns 99% dos discos que ele comprou e destruiu. Então é Acho que muito raro. hoje não existe 10 no mercado. Caraca. Não existe 10. E aí o que acontece? Falei, então, eu vou comprar o disco. Aí, pô, mas vai comprar mesmo? Eu falei, vou. Ele foi lá com a luva, abriu o cofre. Abriu o cofre, pegou a luva e catou o disco, né? Aí eu tô olhando assim e falei, caramba, mano. E o disco é de 1961. Tinha até um encarte original de época. Aí eu falei, caramba, mano. Eu falei, eu vou levar ele. Mas você vai levar? Eu falei, vou. Você não tá vendendo? Ele, puta, mas aí você vai quebrar minha coleção. Eu falei, amigão, você vai vender ou você não vai? Não, tá bom, vou vender, mas com a condição. Tava já conversado com o Jô Soares para dar entrevista lá e tudo. Eu falei, tá bom, demorou, anota meu nome aí. Dei nome, endereço, telefone, tudo errado para ele. E vim embora. Encontrei com esse cara uns anos depois, mas esse cara me xingou. Porque ele queria levar o disco no Jô Soares. Ele queria que eu desse entrevista lá no programa do Jô para falar do disco. E você não quis dar? Não, aquela porcaria de mídia. Eu sempre fui fã do Jô Soares, achava ele foda, mas falei, não quero aparecer por esse tipo de situação. Seria legal aparecer por causa do trabalho. E esse cara, pra você ver que louco. Mas você é DJ e colecionador de vinil, é seu trabalho. E esse cara, pra você ter ideia, ele trabalhava com o lance de dinamitar, como é que chama isso, cara? De implodir?
Empreiteira, né? Eu não sei, cara. É isso aí, Eu não vou lembrar o empreiteira. nome. Foi ele que implodiu o Carandiru. Nossa! Ele que implodiu o Carandiru. Olha, e a história, o Detentos do Rap é do Carandiru. Muito louco. Aí ele me encontrou uns tempos depois e ele falou: bem que eu sabia que você tinha cara de bandido mesmo, você não quis ir lá no jogo dar entrevista, não sei o quê. Eu falei: mano, não queria aparecer por causa disso, não. Mas agora eu vou puxar um gancho aqui, porque o SP Funk tava aqui. Sim. E o SP Funk lembrou de uma situação que eles foram no Super Pop com o Detentos do Rap. Você tava junto nesse dia? Esse dia eu não fui, não. Ah. Eu lembro. Eu lembro da situação. Nossa, foi um dos programas mais vergonhosos que eu vi, né? Por quê? Porque eu via, tipo assim, a Luciana Gimenez falando nada com nada. Aí eu falei: ainda bem que eu não fui, mano. Não perdi nada, mano. Eles falaram que tinha, tipo, um padre. Era, tipo, uma galera, Não, uma assim, loucura, oposição. É super Loucura, pop, né? loucura, mano. Eu acho que, assim, seria muito bom, por exemplo, assim, se falar, pô, foi num programa do Altas Horas, por exemplo. Sim, que é um programa já- musical. Musical, aí já é mais voltado. Mas eu não... Igual, por exemplo, eu não via... Uma vez apareceu quando a gente fizemos Manos e Minas, eles falaram que a audiência da TV Cultura sempre foi 0,6, 0,7, alguma coisa assim. No dia que nós fizemos lá o TV Cultura, Manos e Minas, eles bateram 1,3. Caraca, recorde. E aí o que acontece? E aí eles falam que sempre fica alguém medindo o Ibope. E curiosamente depois entraram em contato com a gente do pessoal do Faustão, do Gugu, Domingo Legal, Vários. aquele programa do Leão, vários, e nós não fomos em nenhuma. Eu desliguei o telefone na cara de um produtor do Ratinho. Eu tava com meu pai quase me bateu. Não pode fazer isso. O cara tá ligando, você tem que ir lá. Eu falei: pai, vou fazer o que lá? Não tem nada a ver comigo. Então acho que assim, acho que o rap perdeu muito de querer aparecer em lugares que não tinha que estar. Né? Não, ao contrário. Perdeu por não ir. Não acho. Igual, por exemplo, o que acrescentou na carreira do Detentos ou do SP Funk ou até do Rap Hood que tava lá? Do DMN. Mas Então. você falou foi de lugares que não devia estar. Tipo, Então, Super que eu tô Pop falando, não deveria, mas não por exemplo, deveria. O Faustão. É isso Mas que eu o ia falar, Faustão a MV gente Bill. topou ir desde que desligasse o microfone dele. Aí não aceitaram. Lógico, né? O Não, apresentador. velho, não tem Domingo como. Legal. Por que desligar o microfone do Faustão? Por cara que não tem mania de ficar falando em cima da música dos outros, eu achava aquilo horrível demais. Sim. Puta programa. Do Domingo Legal, o pessoal só aceitava com playback, né? Não, até hoje, tipo, é um Você vê, corte no dia que o ali Aisel do foi programa. cantar que o CD pulando. Lá. Aquilo ali é... Meu, Mas o MV Bill ter horrível. cantado contra a Globo, dentro da Globo, no Faustão, foi muito foda. Pra caramba. Mas aí depois o que eles falam? Eu acho que é Eles usar a tentam- ferramenta Ó, como uma estratégia a- de você mostrar seu ponto de vista sobre aquilo. A Globo, eu já peguei o esquema dela. É assim, ó, quando eles veem que tem alguém que incomoda, o que eles tentam fazer? Puxar aquela pessoa pra eles. E é uma forma que eu vejo de, tipo, abafar a história. É que depois ele foi lá fazer malhação, né? Porque aí virou controvérsia. Não, porque Sim. aí o que eles falam? Vou puxar pro lado. É o que eles fazem. Eles sempre querem eleger alguém de algum determinado segmento para estar próximo. Igual, por exemplo, quem que representa o samba? Puta, o Zeca Pagodinho. Tem que estar aqui. O Zeca Pagodinho tá, tipo, cagando pra Globo, tá ligado? Mas é um cara que eles têm que falar que tá com eles para dar legitimidade. Quem que é o Zica do axé? Puta, a Ivete. Então a Ivete tem que estar com a gente. Quem que é o Nem cara a foda do exclusividade rap? deles com o Roberto Puta. Carlos. Entendeu? É foda, meu. Eles Mas- conseguiram também o Emicida lá no GNT. Então, mas é o que eu tô falando, que eles sempre tentam puxar alguém para dizer, ó, Sim. tamo com todo mundo, Sim. entendeu? Mas eu não vejo isso, não sei se eu vejo isso também com bons olhos ou não, sabe? Porque isso não reflete depois na cultura de uma forma positiva, né? Não contribui de nenhuma forma. Não vejo dessa forma. Acho que seria legal assim, quer fazer uma situação, você quer mostrar só quem, tipo, já tem um nome no mercado, abre o espaço para que outras pessoas venham também. Aí, por exemplo, se amanhã ou depois um cara tá estourado, eu não vejo o porquê de você ir na Globo, se você já fez a sua estrada. Então, não vejo isso. Que é o caminho que o Racionais decidiu fazer, né? Sim. E eu acho também que se falar assim, apareceu na Globo, depois também perde o encanto. Porque se não apareceu em 30 e poucos anos, para que apareceu Mas agora? você não. Mas o Ice Blue apareceu com a Baguá. No Fantástico. Não, quem foi... Não? Sim, não, mas isso Com aí o é lançamento normal. lá? Do Túlio Deck, Não, mas Ice isso aí- Blue, Elhão. Sim, não, mas isso aí é normal.
Essas participações teve. Isso Teve é normal. no Ed Rock, no... É normal, mas Caldeirão. Racionais não queria ir. Mas talvez não foi porque não se vê lá. Eu não me vejo aqui dentro dessa situação. Por isso que eu tô falando, coisas que carreira solo permite se fazer. Entendi. Talvez se fosse o Racionais não apareceria no Fantástico. Não eles lançando uma música, entendeu? Entendi. Você apareceria? Se fosse interessante para o que eu queria fazer, talvez sim. Talvez sim. Quando o Ed Rock foi lá no Caldeirão do Hulk, que os caras criticou ele pra caralho, né? Ah, mas pô, mano, ele levou o pessoal da ONG lá, não foi? Do 9 de julho junto? Não teve essa situação? Então acho que isso aí é Acho que interessante, foi. mano. Foi. E outra, foi um programa que o cara foi tratado com respeito. O cara tava andando com ele de lowrider, ele contando um pouco da caminhada. Aquilo ali eu achei muito respeitoso com o Ed Rock. Se isso ali fosse feito com todo mundo que aparecesse no programa, pô, tá bacana pra caramba. Tá, ali eu acho que coisa, né? ali eu acho que aquilo ali é importante. Esse tipo de situação é importante. Acho que tem que ter mais episódios Tem outra desse cena que tipo. eu acho que quase ninguém lembra da música do Naldo e do Brau, foi lançada no Fantástico. Foi? Foi lançada no Fantástico. Nossa, Eu não me não lembro. recordo. Não lembro nem Foi que música é lançada no essa. Fantástico. Que música é essa? Naldo Brown? Benny Brau. Benny Brown. Nossa, Benny Brau, foi lançada no Fantástico. Eu não Foi me recordo. anunciada ainda no domingão. Ou domingo seja, dia só o inteiro. KLJ que não foi pro Fantástico ainda. Brown, Ed Rock e esse Blue já foram. O Ed Rock foi no Luciano Huck. E no Acho que Fantástico ele foi o seu Jorge também. cantar aquela música lá que eles fizeram também. O That's My Way, sim. Se eu não me engano foi. Mas É, aí é através, importante. tipo assim, o seu Jorge vai lá, pô, tamo com a música, vamos comigo, que nem o do Naldo. Provavelmente foi ideia do Naldo lançar no Fantástico, né? E aí o Brau vai falar, Mas pô, aí, não por é- exemplo, é uma parceria que é importante mostrar. Isso aí eu Sim. sou super a favor, mano. Sou Mas super por a que favor. agora, mas por que é importante mostrar e quando é Racionais não? É o que eu tô falando. Isso eu não tô falando em... Não é a minha opinião, tô falando talvez a opinião do grupo. Não Ah, tá, é interessante para o grupo tá fazendo aquilo ali. Entendi. O Racionais é um grupo já muito consolidado, acho que não precisa mais Não, e daquilo hoje ali. ninguém precisa da Globo pra nada. Nada, Hoje, entendeu? Não, hoje não antigamente, faz sim, sentido, hoje em dia né? não precisa da Globo pra nada. A Globo tá precisando do YouTube aí pra sobreviver. Sim, total. Quem sobreviveu sem Globo agora não precisa mesmo, verdade. Não. Falou tudo. Não precisa nem de TV e, infelizmente, nem de rádio. A rádio é uma coisa que vai ser eterna, mas pra lançar música que nem... Não tem essa os perrengues necessidade. que você já. passava aí pra lançar a música. Um exemplo, o Detente já é consolidado. Então você lançava uma música, você mandava os caras da 105 na sua carreira solo. Você chegava e mandava os caras também e soltava, de boa? Ou falava, não, tem que soltar, tem que pagar. Ah, mano, sempre tem essas situações, mas assim, é o que eu falo, se você vai pagar pra tocar uma música no rádio, pega esse dinheiro e investe no YouTube, que é Nas que é mil vezes plataformas. melhor, É, total. tá ligado? Eu nem grilo mais com essa parada de rádio, mano, porque assim, eu não acho certo o artista pagar pra tocar em lugar nenhum, mano, tá ligado? Exatamente. Não acho certo isso. Se a música é boa e é importante, toca, tá ligado? Mas a 105 dava uma vitrine muito grande na época, né? Era muito importante Porque estar lá. teve muita festa boa de rap, né? Pô, aquelas festas Espaço Rap. As coletâneas Umas que puta saíam festonas, depois. Sim. Aquilo ali também ajudou muito, né? Hoje em dia, que como tá tudo muito digital, eu não vejo as pessoas consumindo tanta rádio. Eu mesmo, no meu carro, eu só ouço o CBN. Só ouço CBN, só ouço notícias. Só Não ouço é isso, música. eu tô ouvindo música, entendeu? Então, É. quando é algum assunto que eu sei que, puta, isso aqui eu vou ouvir porque é interessante eu ouvir a rádio nesse horário, aí eu vou ouvir. É muito raro hoje em dia eu ouvir um programa de rádio, entendeu? Eu ouço de vez em quando. Às vezes quando eu vou tentar ouvir, por exemplo, até o próximo Passo Rap tá passando futebol. Sério? É, o futebol, eu sei que tem futebol No Espaço Rap. segunda, quarta e só na sexta que eu sei que não tem. E às vezes na quinta-feira tem. Então, tipo assim, quem acaba pagando o preço ainda é o rap, porque, por exemplo, o rap tava naquele horário e ele já tá dividindo o espaço com o futebol, entendeu? Aí é triste. Sim. Difícil é mesmo. isso. Quais projetos para 2024? Além de projetos, tem Detentos que você vai lançar, tem projeto solo que você vai lançar, tem mais coisa? Eu quero dar uma atenção nessas ações que a gente tem feito pela internet, sabe? Para acabar ajudando essas pessoas, assim. É o que eu quero me importar mais. Eu tenho me manifestado muito pouco nas redes, tenho feito poucas postagens, sabe? Por quê? Tenho dado... Porque acho que as prioridades hoje é outra, né? Sabe? Não acho certo, tipo, as pessoas ditar da forma que você tem que
que viver. Eu acho tão invasivo, por exemplo, você pega uma música, aí você lança, aí a pessoa que nunca curtiu o seu som, ela não conhece, aí ela vai lá e julga você. Igual, por exemplo, tem muita coisa que eu não gosto de ouvir. Eu não ouço. Mas eu, por exemplo, não vou entrar ali num canal de sertanejo e vou ir lá ficar falando um monte de coisa lá. Exatamente. Tá ligado? Eu acho... É uma geração cheia de haters agora, né? É. E aí, onde eu fico parando para analisar, eu falo, meu, mas quem deu... que tipo de liberdade que essa pessoa acha que ela tem para ela vir aqui falar uma coisa se ela nem consome o meu som? E na época, antigamente, se chamava pras ideias, né? Não, Ao vivo ali. E já discutia hoje em dia a pessoa, se ela me xinga, eu nem esquento mais. Os comentários ficam lá, eu não apago nada. Mas Deixa quando ela não se tinha manifestar, internet, fica você lá. resolvia cara a cara com a pessoa, não tinha essa situação. A pessoa não tinha nem coragem de falar nada da sua música, não né? fala, porque assim, meu, só vai, por exemplo, pro show quem gosta de ouvir você. Se o cara não gosta, ele vai fazer o que lá? Hoje em dia todo mundo acha que pode jogar você. Ó. Ontem, por exemplo, eu tava fazendo uma live, foi ontem? Não, acho ontem ou anteontem, não vou me recordar. Ouvindo música, porque de vez em quando eu fico lá, eu começo a tocar e sempre ligo o telefone. Aí eu lembro que eu toquei uma música do Fugis. Aí o cara, mano, você tocou logo essa música ruim, aí tem outras mais loucas. Caramba, mano. Quem que é o DJ mesmo? Eu quero... Aí eu acho muito foda, falo, não é possível, mano. Mas eu sei que tem um movimentinho ali de, tipo assim, qualquer coisa que eu fizer, sempre vai Alguém ter uma vai falar. porcentagem ali pra vir, tipo... E não é só um com monte. você, né? É com todo mundo. É tipo geral Não, da ali internet. isso. tem uma marcação pessoal ali já comigo já. Você tem os seus haters, né? Mas todo mundo tem um. Eu nem tem esquento, haters. eu acho o bico quando eu vejo lá. Igual, por exemplo, a gente gravou uma música com Realidade Cruel e eu tô falando de um político que falou merda da gente. Aí um cara comentou embaixo assim, pô, esse Maurício aí só fala merda de todo mundo. Não sei como é que o Reco aguenta cantar com esse cara. Aí eu vejo aquilo ali, eu dou risada. Eu falo, mano, eu tô falando de um político e o cara não entendeu a situação, velho. O que o político falou de vocês? Ele falou que era grupo de bandido, que... É recente isso, não é? Recente, foi ano passado. Nossa, é ridículo a forma que ele falou. E, tipo assim, ele pegou trechos da música e colocou fora de contexto e, tipo, falando um monte de merda até do próprio deputado lá, o Renato Freitas, né? Putz, eu não lembro o nome, não. Que é lá de Curitiba, ele mesmo. E aí, tipo, falando um monte de coisa, tipo, eu vi que ele tava falando do cara, que ele falou, esse aí gosta, ó. Ele pega lá o tubão de cerveja, o rádio dele e sai, tipo, ouvindo esses caras aqui, ó, detentos do rap. Aí vai falando um monte de coisa. Fala, puta, que cara idiota. Aí eu fui ver quem que era o cara. O cara tem uma porcaria de uma banda, né, uma pseudo-banda de rock. E, tipo, chama os Reaça, inclusive. Nossa. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, mano, tá explicado. Tá explicado, não tem como, cara. Aí eu falo, não, você não, mano. Pode ser qualquer um, mas você não vai. É isso, Maurício, queria te agradecer. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado da nossa troca de É ideia. sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Obrigada. Mandar um abraço para todo mundo que assistiu a gente. Mandar um abraço para meus filhos que estão lá na Europa estudando. Olha, que da hora. É isso, Tô estudando o que Feliz lá? Vou de novo. Estão estudando inglês, né? Olha que da hora. Vamos Aí ficar já lá. tá lá. Então, vão voltar agora pro mês de junho. Entendeu? Da hora. É isso. Feliz pra isso. caramba. Mandar um beijo pro meu neto que tá fazendo hoje 4 aninhos, o Henry. Qual que é o nome dele? Henry. Henry, parabéns, Henry. E é isso. Obrigado pelo convite. Valeu, Tamo Wagner. junto. Nós tamo junto.